Seja bem-vindo a mais um Linha de Defesa, podcast de advogados para advogados, estudantes de direito, curiosos no assunto. Hoje, mais uma vez, trocaremos ideia, conversaremos aqui sobre Tribunal do Júri, sobre direito penal, processo penal, vivência e o dia a dia da advocacia. Então, reitero aqui as minhas boas-vindas. Já peço que você deixe a sua curtida, compartilhe para um amigo que também tem interesse nesses assuntos. Estou aqui mais uma vez e sempre com meu irmão, meu amigo, Dr. André. Uma honra sempre tê-lo aqui conversando com pessoas especiais. Vamos para mais um, né, Renato? Eu sempre falo, né? Ter você na bancada desse lado agora facilitou meu trabalho 65 mil vezes por cento, né? Não tem erro agora. Bom, vamos lá. Doutor Renato, hoje trago aqui um grande tribuno de júri, Dr. Jean. Dr. Jean, além de tribuno do júri, é meu amigo pessoal, e aqui em Americana ele tem alguns casos aí de repercussão que eu tenho certeza que vão aí agregar muito para esse podcast. Dr. Jean, seja muito bem-vindo ao Linha de Defesa. Se apresente, por gentileza, se alguém ainda não conhece o doutor, o que é difícil, mas fica aqui então a sua apresentação. Grande André, primeiramente eu agradeço a você pelo convite, ao Dr. Renato, é um prazer, uma satisfação muito grande ter o privilégio de estar aqui hoje como convidado do Linha de Defesa, esse podcast que eu já me tornei fã, e parabenizo vocês pela iniciativa, pela criação do Linha de Defesa. Tenho certeza que é um podcast que será aí um mecanismo de levar conhecimento para estudantes, para todos os juristas, os apreciadores aí do direito. Ao mesmo tempo que é um privilégio muito grande estar aqui, é uma responsabilidade muito grande também estar de frente aqui com dois feras aí do Tribunal do Júri, duas pessoas, dois amigos que têm a minha admiração. Então, eu sou o Jean Carlos, eu sou advogado criminalista, apaixonado pelo Tribunal do Júri. Eu falo que atuar no Tribunal do Júri é uma das coisas que eu mais amo fazer na minha vida. O Instituto do Júri tem minha paixão desde a época de faculdade, e além de atuar também em processos de competência do Tribunal do Júri, eu atuo nos demais casos do direito criminal, também atuo no Tribunal de Justiça, nas Cortes Superiores, com a famosa sustentação oral, que a gente sabe que é muito importante na carreira criminal que a gente desenvolve. Tenho meu escritório aqui em Americana, estou aí completando 9 anos, quase uma década de advocacia criminal, e graças a Deus eu gosto muito do que eu faço, e eu falo que a gente tem que se aperfeiçoar, e cada processo é uma forma da gente estudar, da gente aprender novas coisas ali, e estar com pessoas como vocês, então me engrandece muito, e parabéns então aí novamente. Muito obrigado, meu amigo. Hoje, o Dr. Jean, a fama o precede, igual nos disse aqui, quase uma década dedicada à advocacia criminal, tem aí todo um histórico, e nós conversávamos antes aqui de julgamentos super interessantes, casos assim que efetivamente a linha de defesa levada a forma concreta trouxe resultados. Então é justamente sobre isso, sobre, enfim, esses pensamentos, sobre essa forma de trabalhar, sobre qual a estratégia de cada caso, como a defesa enxerga, então, a perspectiva, uma ótica, pelo lado da defesa de casos. Nós temos na imprensa tradicional, também não tradicional, muitas vezes um olhar que é trazido por meio da acusação, do juízo, e poucas vezes é dado esse espaço, essa voz à defesa. A nossa intenção aqui é justamente essa, enxergar o processo, enxergar o caso que muitas vezes as pessoas conhecem pelo lado da defesa agora. Entender como foi construída a narrativa defensiva, como se construiu ali para chegar até um resultado. Nós conversávamos de um caso famoso, sim, aqui em Americana, o doutor André pode até introduzir um pouco melhor a respeito disso, mas que vossa atuação foi profícua e trouxe, enfim, um resultado efetivo. Nós, enfim, serão vários casos que conversaremos aqui, tenho certeza disso,
Até porque eu já, conversando aqui antes, me surgiram várias curiosidades. Eu falei, deixa eu perguntar quando estiver gravando, que aí eu consigo sanar essas dúvidas junto com aqueles que nos acompanham. Doutor André, se quiser conversar um pouco a respeito do caso, a gente... Sim, eu lembro porque assim, né, como americanense, né, não originário da terra, mas, né, nasci em São Paulo, mas moro em Americana há muitos anos e já acompanho aí os casos de repercussão. O Dr. Jean, o americano, ele tem alguns aí que renderam bem, né? Então, assim, até tava recordando o caso da ribanceira ali, né, que eu lembro que deu uma polêmica boa aqui em Americana. Então, doutor, o que aconteceu nesse caso? Qual que foi essa linha de defesa utilizada? Eu vou deixar... vou passar a palavra ao tribuno para que ele descreva o caso, porque nada melhor que o doutor para dar seguimento aí nessa síntese do que aconteceu e na linha de defesa aí utilizada nesse caso. Olha, André e Renato, o caso da ribanceira até arrepia aqui. Né? Parece que eu voltei agora lá no julgamento que aconteceu em 2022, aí depois ele foi submetido a novo julgamento. Mas esse caso da ribanceira, ele marcou bastante. Ele marcou aí toda a minha... essa trajetória. Eu posso até falar que foi um dos casos mais marcantes, que teve bastante repercussão, não apenas aqui em Americana, mas em toda a região, porque se tratavam de duas vítimas. Né? Se tratava de uma vítima que era a ex-namorada do réu, do acusado, que eu defendi, e a outra vítima era o enteado do réu, o filho da vítima. E o processo ele não chegou até mim para a defesa desde o começo. Eu peguei ele já depois da conclusão das investigações, do inquérito, já tinha denúncia, já tinha acontecido a primeira audiência de instrução. Sim. Então, quando esse processo chegou, eu observei ele... inicialmente numa ótica como defensor, mas eu falei, agora eu preciso ter uma outra visão depois de conversar com o réu, depois de ouvir ali os depoimentos da vítima, dos policiais, das outras testemunhas, e buscar realmente entender o que aconteceu. E o que aconteceu foi o seguinte, a vítima e o réu, eles terminaram ali 2 meses antes dos fatos do relacionamento, e naquele dia, quando o crime aconteceu, foi uma manhã, salvo engano, uma manhã de quinta-feira aqui em Americana, uma manhã chuvosa, que não foi nada premeditado. Eles simplesmente se encontraram num trânsito, numa avenida aqui. E quando o réu, o acusado, viu do outro lado o carro da vítima, ele falou, vou atrás dela na tentativa de reatar ali o relacionamento, porque ainda tinha uma esperança, tanto é que ela sempre deixou isso muito claro na audiência, tinha esperança da parte dela também de reatar aquele relacionamento, e ele foi atrás, mas ela se assustou, e aumentou a velocidade do carro, e era, como eu disse, um dia chuvoso, uma manhã chuvosa. Ele aumentou a velocidade também e bateu o carro. O carro dele atingiu a lateral do veículo que ela dirigia, próximo à famosa ribanceira aqui em Americana. E ela perdeu o controle, subiu na calçada e o carro capotou nessa ribanceira. Só que, graças a Deus, ela teve escoriações leves, arranhões, mas quando ele desceu do carro, que ele ia até o carro lá na ribanceira para prestar socorro, ele viu que tinha uma criança. Porque essa criança estava indo para a escola e ela estava deitada, a criança dormia no banco de trás. Ela estava deitada, ele não viu a criança. Tanto é que no primeiro júri, eu vou falar do resultado, no primeiro júri, os jurados acreditaram. Porque eu levei toda a perícia, o carro ele era todo isso filmado, o carro, os vidros pretos, chovia, não tinha como ele saber que além da motorista a criança estava ali. E a criança, só para nós entendermos, ela faleceu? Não, sobreviveu também. As duas vítimas. Foram 2 tentativas, então. A ex-namorada e a criança sofreram escoriações leves. Saíram bem dali, nem precisaram ser socorridas ao hospital, nada. Então, o que aconteceu com o meu cliente? Respondeu
por 2 tentativas de homicídio qualificadas. Em relação à vítima, a ex-namorada, qualificada pelo feminicídio, pelo recurso que dificultou a defesa. E em relação à criança, tão somente com a qualificadora pelo recurso que dificultou a defesa. Vamos para o júri popular. Vamos para esse julgamento. A imprensa ali de olho, né? Depois a gente até fala se a imprensa ajuda ou atrapalha. Eu tenho todas as minhas ressalvas com a imprensa, mas a imprensa toda ali, bastante estudante, muita gente assistindo esse julgamento que durou aí mais ou menos umas 14 horas no Fórum em Americana. Eu sustentei o seguinte, primeiro, a ausência do dolo. Claramente. A ausência do dolo. Sustentei a desistência voluntária, porque a desistência voluntária, ele tinha uma faca. Essa faca foi apreendida na mochila do trabalho, na mochila que ele levava para o trabalho. Então, sustentei a ausência do dolo, a desistência voluntária, o afastamento das qualificadoras. Em relação às 2 vítimas. Perfeito. A desistência voluntária no sentido de que, se ele estivesse ali realmente para matar as 2 vítimas, conforme o Ministério Público argumentava e sustentava desde o começo do processo, ele teria se munido da sua faca e ali matado, terminado ali o serviço, o que ele foi para fazer. E ele não foi para fazer isso. Por quê? As pessoas não paravam para socorrer. Como o carro caiu na ribanceira, ninguém via o que tinha lá. Só ele parou. Mas ele parou, saiu do carro e foi socorrer as 2 vítimas também. Tanto é que as vítimas falaram isso. No primeiro julgamento, os jurados desclassificaram a tentativa de homicídio em relação à criança para lesão corporal leve, devido ao laudo, que o laudo constatou que eram tão somente as escoriações. Em relação à vítima, afastou a qualificadora do feminicídio. Falei, poxa vida, afastar uma qualificadora do feminicídio? Até o promotor de justiça atuante na época falou, é inédito aqui em Americana, porque a gente sabe que a qualificadora do feminicídio é uma das qualificadoras mais difíceis, de serem afastadas, mais desafiadoras pro advogado que atua ali no júri afastar. Então, a pena dele, ele foi condenado pelo homicídio com uma qualificadora em relação à vítima ex-namorada, que só ficou a qualificadora do recurso, que dificultou ela de se defender, em relação à criança pela lesão corporal. Eu falei o seguinte, eu acho que os jurados, eles fizeram ali... A dosimetria deles, e eu realmente tinha a chance deles reatarem o relacionamento. Eu acreditei que realmente ele não soubesse que a criança estaria ali no banco de trás, o seu filme do vidro. Depois ficou constatado que o pneu do carro dela estava careca, que ela tinha uma poça d'água, né? Que a própria perícia constatou tudo isso, aquaplanou, e ela perdeu o controle também pelo impacto que a batida do carro dele causou ali no carro dela. Então, acho que os jurados levaram tudo isso em consideração. É o que eu sempre falo para os jurados. Eu falo, olha, os senhores têm uma balança, e nessa balança tem que sopesar todos os pontos positivos e negativos. Claro. Né? Sem dúvida. E nesse caso em especial, os jurados fizeram isso. A pena dele ficou ali, eu acho que próximo a 10 anos, e aí pelo tempo que ele já tinha cumprido, a gente conseguiu logo um semiaberto, mas inconformado, o que o Ministério Público fez, recorreu. Fez o recurso, recorreu, pedindo um novo julgamento. Sim. Alegando que a decisão dos jurados seria manifestamente contrária às provas produzidas ali nos autos. E o nosso querido TJ São Paulo? Exatamente, o que fez, determinou um novo julgamento. Mas, o processo finalizou agora, não tem nenhum problema eu falar isso. Quando o juiz deu a sentença, ficou ali próximo aos 10 anos, e aí depois já progrediu para o semiaberto, eu e o promotor, nós tivemos uma conversa. Olha, o promotor até ficou satisfeito com aquela, inicialmente ali, logo depois da aprovação da sentença. Até ficou satisfeito ali com a pena, com o que os jurados fizeram. Olha, doutor Jean, caso o seu cliente não recorra, também não haverá recurso pela acusação. Eu chego no meu cliente ainda ali preso. Sim. Olha, fulano, se a gente concordar, se a gente não recorrer dessa sentença... Fica aqui. Fica aqui. E é um acordo de cavalheiros ali, né? Acordo de cavalheiros.
Mas o meu cliente, até hoje, ele não concorda. Ele fala, doutor Jean, mas eu não queria, eu não tinha intenção. Então, eu não concordo com essa pena de 10 anos e alguns meses. Quero recorrer. Certeza que você quer recorrer? Não, e aí o advogado, a sentença publicada ali, interpõe o recurso ou não interpõe. Aquela conversa de momento que não tem como... Ele assinalou, eu orientei, né, para todas as hipóteses ali, e ele optou pelo recurso. Quando eu interpus o recurso ali, o Ministério Público imediatamente recorreu também. Quem vocês acham que salvo engano, foi a 8ª ou 9ª Câmara? Acho que... Lembrei, 10ª Câmara. Quem será que levou essa? O Ministério Público. Com certeza. O Ministério Público determinou um novo julgamento. 1 ano e meio, 2 anos depois, eu subi até Brasília, tentando ainda manter o primeiro resultado ali, né? Enfim. Mas não, foi a novo julgamento. Esse novo julgamento, aí o bicho pegou. E o resultado já não foi tão positivo como foi o segundo, porque os jurados reconheceram pela tentativa nos moldes da denúncia ali com as 2 qualificadoras em relação às 2 vítimas. Então, e aí eu falo, né? Até hoje eu ainda estou na execução desse cliente, eu falo, olha, pena praticamente que dobrou. Foi uma decisão ali que a gente tinha que tomar, às vezes não tem muito tempo, né? E com a faca no pescoço do Ministério Público. É aquela situação, né? O júri é uma caixinha de surpresas, literalmente cada júri é um júri, não importa. Você pode pegar e colocar ali o mesmo caso, mudando os jurados, e aí mudando às vezes até os personagens, né? O juiz influencia no júri, o promotor influencia no júri, quer dizer, o advogado que está ali na bancada influencia muito no júri, mas mesmo que a gente coloque os mesmos atores, os 7 ali, consequência da própria lei, não serão os mesmos. E a interpretação pode ser diversa. Então é aquela coisa ali, seu cliente ele correu o risco e assumiu o risco de, né, vou recorrer. E sempre ciente, porque era meu dever claro, deixar ele esclarecido de todos os riscos que poderia acontecer ali com ele, né? Mas foi uma decisão dele. Eu até naquela época, concordaria, eu acho que eu deixaria ali. Eu falei, poxa vida, a gente já saiu... Eu não gosto dessa palavra, vitorioso, né? Acho que ninguém ganha, ninguém perde, mas foi uma vitória, afastar o feminicídio, desclassificar a tentativa da criança. Eu entendo um pouco o lado dele, porque enquanto ele ele tem na consciência dele que ele é inocente, é difícil um inocente aceitar uma acusação, ainda que você fale que a pena é baixa, mas ele fala, pô... Vamos fazer uma analogia? É a mesma coisa agora do NPP. Para você ter os benefícios do NPP, confessa. Você que é inocente, tem que confessar. Você tem que confessar. E aí você faz aquela conversa com o cliente. Olha, não, doutor, mas eu sou inocente. Tá, mas se a gente for para persecução penal, haverá o risco de uma condenação. Ah, eu sou inocente. Eu sei que você é inocente. E um risco grande, né, Renato? Exato. Eu sei que você é inocente. Mas, assim, uma coisa é você me dizer, outra coisa é nós conseguimos comprovar isso nos autos. Porque nós sabemos que a presunção de inocência hoje em dia é mero formalismo. Muitas vezes ali o Ministério Público com a prova pouca ou inexistente, mas muitas vezes sustentando uma condenação é o suficiente para se condenarem. Infelizmente não deveria ser assim, mas acontece em muitos casos. Então é aquela questão de sopesar, de efetivamente colocar na balança. Ora, vamos enfrentar esse processo? Se for, nós estamos juntos. Eu não estou aqui afrouxando, não estou aqui me arredando. Se você estiver disposto, nós iremos enfrentar esse processo. Por outro lado, nós temos uma solução que facilita. Sim. E que já nos dá aqui alguns benefícios que pode ser que lá na frente não existam. Então, assim, exatamente. Ora, eu fui ao tribunal do júri. Passou ali por uma fase policial, passou pela primeira fase, passou por a segunda fase. Em plenário, o Ministério Público sustentou a condenação nos termos da denúncia, nos termos da pronúncia. Eu consegui, neste plenário, uma desclassificação em uma das imputações de tentativa. Consegui tirar o feminicídio, uma qualificadora. Então, restou ali somente a condenação pelo homicídio tentado de forma qualificada por uma qualificadora e a lesão corporal leve.
Analisando isso pela ótica do nosso cliente, você fala, não, isso foi injusto. Isso foi injustiça. Por quê? Porque ele não deveria sofrer pena alguma. Ou se uma pena fosse para sofrer, que seja ali pela lesão corporal, porque dolo não houve de matar. Mas se nós olharmos pelo lado da acusação, opa, havia aqui 2 imputações de homicídio tentado com 2 qualificadoras. Então, assim, o que existiu foi efetivamente um meio termo. E aí parar, analisar, e você deixou muito claro para o cliente, pelo que nos relatou, você quer enfrentar? Tem certeza? Porque pode ser que Reverta. Isso piore a situação. E aí eu fico imaginando, e assim, a gente são as consequências da vida. Obviamente, ele acreditava que poderia reverter. Senão, não teria requerido que você fizesse a apelação. E acredita até hoje. Ele acredita até hoje, mas agora, infelizmente, não tem mais para onde correr. Claro, a não ser numa futura revisão criminal aí, mas até hoje ele acredita. E é complicado porque o advogado tá ali, ele tem que decidir naquele momento com o cliente, e aí mostra também a eficácia da própria defesa, né? Porque assim, ele quer recorrer com você, correndo com ele, com você no próximo júri, quer dizer, então assim, o trabalho, vamos dizer assim, pela ótica do réu ali, foi extremamente bem desempenhado, senão ele queria recorrer, mas não queria o doutor Jean. Exatamente. Eu quero recorrer e quero você do meu lado, né? E aí puxa. E aí é sobrepesar a situação também o direito é dele, querendo ou não, né? Então, ainda que tecnicamente você tente explicar, ainda que tecnicamente você fale, olha, pondera, mas você falar pro inocente que 10 anos ali é pouco, você fala, não importa. Ele tá no semi-aberto, quer dizer, você pega a progressão 10 anos, ali, considerando 2 presos, já foi para 8, semi-aberto, tava na porta, né? Mas cabe a nós respeitar a vontade dele, no né? fim, a pena corpórea é ele quem sofrerá. Ele quem sofrerá. Se ele está ciente de todas as possibilidades, como esteve, e decidiu enfrentar, decidiu recorrer, as consequências vieram, infelizmente. Mas mas assim, eu lembro do primeiro julgamento, assim, a repercussão que deu por isso. Por justamente tirar, né? Era um caso que todo mundo, né? Um absurdo, porque era uma mulher, uma criança no banco de trás. Então, eu lembro da repercussão midiática desse caso, né? Na questão de, tipo, pô, e aí você consegue... Todo mundo daquela... Mas que falou? E nesse caso em específico, os jurados foram muito técnicos. Sim. Eu fiquei pensando depois, por que os jurados afastaram a qualificadora do feminicídio em relação à vítima? E aí eu fiz essa reflexão. Tinham muitas cartas, depois que ele foi preso, que a própria vítima mandava para dentro da penitenciária. Olha, se não fosse tudo isso, eu gostaria de visitar você. E a gente tinha depois ali que testemunhas, familiares desse cliente me municiaram ali de informações de que a vítima tinha intenção e até ajudou com piques para ajudar ali na defesa. Na defesa, no jumbo, cartas amorosas, fotos. Então, eu levei tudo isso pro processo. Claro. E em nenhum momento eu não faço isso e não gosto de fazer isso. Eu não gosto de demonizar a vítima no júri, porque eu acho que não soa bem com o jurado. Eu não gosto. Por mais que a gente sabe, a gente conhece as vítimas também ali, né? Mas, o que deu o caso. Mas eu não gosto de demonizar a vítima. E nesse caso, em nenhum momento eu demonizei a vítima. Muito pelo contrário, eu usei essas cartas, esses piques, essas informações, o próprio relato dela, o próprio relato das outras testemunhas, para mostrar que não tinha o feminicídio ali. Primeiro, não tinha dolo, né? Não tinha nem tentativa de homicídio. Mas se os jurados entendessem pelo dolo, pela tentativa do homicídio, que não tinha a qualificadora do feminicídio por esse histórico. Não era um histórico de violência, não era um histórico de perturbação ali de abuso, saúde, né? De abuso. E nesse caso tem um fato interessante, né? Porque se a gente pensar como jurado, a questão da criança, ela traz um sentimento emocional muito maior no jurado, né? No sentido de, eu vou condená-lo por conta da criança. E eles desclassificam justamente a conduta em relação à criança, né? Pensando num contexto geral desse caso, é interessante essa linha de raciocínio do jurado, mas é que nem a gente fala, né? Tem aqui... Não vamos entrar muito no mérito, mas tem jurado que é profissional.
Tem jurado que ele se torna profissional porque ele se repete tanto tempo como jurado que ele acaba tendo essa noção de dosimetria, essa noção de... né, De e colocar assim, na balança mesmo, né, André? Então eu falo assim, infelizmente a gente não tem uma rotatividade tão grande de jurados e isso acaba trazendo um reflexo direto pro julgamento, seja positivo ou negativo, dentro dessa situação do jurado saber efetivamente qual a pena será aplicada. Eu costumo dizer que assim, dependendo do caso aqui, por exemplo, não adianta muito você tentar engambelar naquela situação. Às vezes você vê o advogado falando, vai pegar 30 anos. O jurado sabe que não vai pegar. Para. Não adianta. Você Tem jurado vai que tá passar lá, vergonha. a gente entendeu? sabe que tem cidade, né? Que tem jurado que tá lá há 20 anos. Cidade do interior é mais do que comum, porque assim, a função de jurado já é difícil. E tem gente que fica lá e o juiz gruda ele e fala, vem cá, agora é pro resto da vida que você vai ser jurado, viu? Não larga o mão. Aqui você não larga mão de você. E é isso. É um absurdo. É um absurdo. Essa questão de jurados profissionais, nós temos comarcas, inclusive estou fazendo um estudo acerca disso, que efetivamente, nós sabemos que o jurado que figurou nessa lista anual não pode figurar na próxima. Mas o que eles fazem? Lá tem 3, 4 varas do tribunal do júri, então o jurado figura na lista da primeira vara, depois da quarta, depois da terceira. Então assim, ele vai revezando ano a ano, continua fazendo júri. Ele conhece ali todas as manias do promotor de justiça, conhece a fundo o juiz, os meirinhos. Toma café com o promotor, com o juiz toda semana. Então, assim, isso é prejudicial. Por quê? Porque nós temos ali um jurado, em tese, qual que é a ideia? Opa, nós pegaremos alguém da sociedade, leigo, ou seja, que não tem um conhecimento, e quando o Código de Processo Penal, ou quando a lei se refere a essa leiguice, ela não está dizendo que é uma leiguice jurídica. Porque senão ela vedaria, por exemplo, o profissional de direito de figurar como jurado. Não, mas é uma leiguice a respeito do caso. É uma leiguice a respeito das partes ali envolvidas. Porque, imagine só, eu estou ali todos os dias, todo o santo dia, sentado naquele tribunal, convivendo com aquelas pessoas, obviamente cria-se ali um laço. E isso macula, vicia o julgamento. E a gente tem julgamento boi de piranha, né? Que é aquele julgamento que é o seguinte... O promotor pega ali o caso que ele sabe que ele tem risco de não condenar, né? E aí ele se dá de bonzinho, ele vai chegar naquele lado do jurado e pedir absolvição. Ele sabe que depois ele tem mais 3, 4 plenários ali seguidos com o mesmo jurado e ele vai falar, eu faço justiça aqui, ó. Quer dizer, aquele caso mais fraco, ele joga como boi de piranha, os jurados acreditarem que ele faz justiça. E aí depois vem nos outros casos e tá aqui, ó. Porque todo dia mesmo jurado, né, a sequência ali de jurados, tem o sorteio, tem tudo, mas, pô, pra não dar estouro interior aqui, né, e você teve um recente, né, dessa situação, não é tão difícil assim, não é tão raro, né. Eu tive um recente, você teve um recente também, com aquele discurso que a gente não concorda, da promotora falar... Aqui na nossa cidade eu não aceito impunidade. A absolvição é sinônimo de impunidade. Lá fora, seu filho, sua irmã, sua esposa tá esperando esse criminoso se ele for absolvido. É um dos argumentos mais covardes que o Ministério Público pode usar pra mim. Com certeza. Na minha opinião. É covardia isso aí. Isso aí, pra mim, demonstra falta de técnica. De prova. De prova também. E aconteceu com o André, acho que tem 1 mês, 2 meses aí, da promotora... São custos sustentar isso aqui para proteger vocês, senhores jurados. Aqui na nossa cidade nada, ela tá ali, amanhã ela já pode estar em outro lugar do estado de São Paulo. Então não vamos aceitar a impunidade aqui. E nada, e qual foi o resultado, André? Tá vendo? Eu aplico, a frase dela, né? Eu aplico quando necessário o indúbio pro réu. O indúbio pro réu. Indúbio pro réu, caramba. Jamais. Essa questão dos jurados me abre uma reflexão. E eu não tenho uma posição firmada a respeito disso, sobre a necessidade de uma reforma e uma decisão fundamentada dos jurados. Porque nós temos hoje uma decisão que não necessita de fundamentação. Os jurados decidem de acordo com a própria consciência. E motivada, né? Então, assim, concito-vos a julgar essa causa, examinar de acordo com a vossa consciência e os ditames da justiça. Então, o jurado decidiu por decidir. Nós não sabemos qual a motivação daquela decisão. E nós temos alguns países, alguns modelos, que se utilizam da motivação. Então, o jurado... Porque imagina, nesse caso, você sustentou ali uma tese,
desclassificação, vou colocar aqui, por exemplo, a especificação, especificamente com relação ao decote da qualificadora do feminicídio. Você trouxe as razões para tanto, mas você não sabe se efetivamente foram aqueles motivos que você trouxe na sustentação que levaram os jurados a decotar aquela qualificadora, a tirarem o feminicídio. E aí o Ministério Público recorre disso sem saber efetivamente quais foram as razões dos jurados para chegarem àquela conclusão. Então, assim, eu não tenho uma posição formada a respeito, mas me inclino a uma necessidade, uma necessária reforma, ainda mais tendo em vista o panorama que nós temos. Nós falávamos agora há pouco, desta ligação que existe, desse relacionamento que existe entre, em muitos casos, jurados e atores do judiciário. Acredito que se fizer uma pesquisa, na maioria das comarcas, é difícil se encontrar um jurado que está pela primeira vez. E muitos juízes, como nós não temos uma determinação legal de periodicidade mensal, tem juízes, por exemplo, que pega aquela lista anual, fraciona, né, pelas temporadas, mas tem juízes que fazem temporadas de 6 meses. Imagina, aqueles jurados passam 6 meses, todos os anos, 6 meses ali. Tem lugares que os jurados passam 1 ano. Então, assim, não há uma lista periódica mensal, igual em alguns lugares. Isso macula, tira a intenção do legislador quando dispõe que crimes dolosos contra a vida sejam julgados pelo povo. Por quê? Porque, ora, todo aquilo que se ensejou não está sendo cumprido, não está sendo observado. Não sei o que vocês pensam a respeito disso, se tem uma posição. Eu acho que, assim, nós tínhamos digamos assim, um super trunfo nessa matéria, que seria o quesito genérico. Sim. E aí, nós tínhamos precedentes no sentido de que não caberia recurso por parte do Ministério Público quando absolvido no quesito genérico. Né? Até ali, você falava, não, beleza, o jogo é justo. A partir do momento que, por exemplo, um julgamento que você sustenta clemência, fala que aquele julgamento é contrário à prova dos autos e o recurso é provido para fazer um novo julgamento, pera lá. O jurado, ele é soberano, ele tem como uma das teses a clemência ali na frente dele. E aí como que a gente fala que a clemência é baseada, é contrária, enfim, na prova dos autos? Porque a clemência em si pode ter provas, mas não, assim... É subjetivo. O perdão é que ele se sobrepõe à prova. Sim. Já houve casos, por exemplo, de clemência, onde efetivamente ele fez, as provas estão aí, mas a função de Vossas Excelências por exemplo, pelo transcurso de tempo, vale a pena uma pena corpórea agora, uma condenação? Então, Vossas Excelências é dado o direito, pelo quesito genérico, da absolvição, por clemência, pelo perdão. E aí, mesmo havendo provas, então, acolhendo ali a clemência, os jurados estão falando, sim, eu estou julgando contrariamente à prova dos autos, porque eu não estou colocando as provas à frente da minha soberania. A soberania dos vereditos me dá o poder de que, mesmo havendo provas, e aí está a beleza do tribunal do júri, eu posso absolver. A soberania, ela está muito relativizada, né? Infelizmente, e ela está relativizada pelas decisões, principalmente dos tribunais estaduais, o próprio Tribunal de Justiça de São Paulo, a gente sabe do entendimento das 16 câmaras, mas se é para reformar um julgamento em favor do Ministério Público, não tem nenhum problema em reformar, mas se agora é para reformar um julgamento em relação à defesa... Não, uma tristeza. E nessa questão da reforma, que o Renato muito bem pontuou, e o André também, eu tenho algumas ponderações, algumas observações em relação a alguns pontos que eu acho que precisam ser modificados, reformados no Instituto do Júri, até mesmo no número de jurados. Eu acho um 4-3 uma das coisas mais antidemocráticas que existe. Um 4-3 eu acho que é o que mais dói no advogado. E deve doer no promotor de justiça também. Eu acho que 7 jurados é pouco, gente. Eu acho que aumenta para 9, aumenta para 11. Eu acredito que deveria haver um número par. Um número par. Porque se há uma condenação é por 5-3. Ou se há uma absolvição, também por 5-3, o empate, obviamente, pro réu. Então, 4-4. Mas imagine,
4-3 são 57,14%. Era Sim, esse número que eu assim, tentava não lembrar, eu passa. sou ruim de números. 57,14. 14%. Olha É isso. muito baixo. Não muito. passa da dúvida razoável de forma alguma. E esse primeiro caso que a gente conversou aqui da ribanceira, no segundo julgamento foi 4-3. Não. 4-3 pra condenar nos Então, dois. eu tenho, Isso eu tenho me que dói fazer um até comentário, hoje. e ele tá dando até risada aqui, porque eu falo assim, ó, eu adoro fazer plenário com o Renato, a gente se entende muito bem, a gente tem parceria há longos anos, mas eu falo, quer emoção é sentar, assim, vamos lá pra trincheira, Renato. Todo julgamento, 4-3. Seja Todos os pra júris que nós absolver, fizemos. desclassificar, ou quando condena, e a gente teve um julgamento muito interessante que participamos juntos, né? Não vou entrar porque não transitou ainda, mas assim, que nós conseguimos tanto a absolvição em relação a uma vítima, quanto a condenação em relação. E aí foi condenado em relação a outra vítima, né? Os dois 4-3. Absolveu e condenou, por 4-3. Ou seja, nós estamos falando de um voto. Isso, um jurado decidiu. Um jurado decidiu aquele jogo. Foi um jurado, exatamente. Que ele absolveu e condenou. Ou seja, o entendimento dele de uma pessoa mudou completamente o julgamento. Porque eu condeno... E ainda eu falo pro Renato. A minha percepção é a seguinte. A ideia dele era jogar a questão dele... Eu quero condenar ele por algum dos dois crimes. Quando ele viu que deu 4-3 no primeiro... Ele falou assim, não, tá bom. Já tá boa a pena. E aí ele absolve. Ele modificou ali. E é justamente isso, quando nós conversávamos, eu tô enxergando um padrão. Que, por exemplo, quando há duas imputações, geralmente quando se desclassifica é o segundo. Muito raro nós vermos, por exemplo, duas imputações, duas tentativas de homicídio. E aí, Desclassifica a primeira. duas séries de quesito. Geralmente eles condenam na primeira e desclassificam a segunda. Quase todos os casos é assim. Pelo menos eu rememorando aqui os casos em que participei, em que houve a condenação em um e a desclassificação em outro. Por quê? Porque eu acredito que aquele jurado fala, não, já condenei no que eu queria. Porque tem juiz que frisa, né? Tem juiz que fala, olha, se senhores votaram dessa forma, ele está condenado pelo homicídio com as qualificadoras na primeira série de quesitos. Agora nós vamos julgar a segunda. E aí o jurado já fala, ufa, já E aí, ó, condenado ali. pra você ver, era uma questão para ser democrática. Democrática no sentido de que a participação popular enquanto sociedade definia os rumos de um julgamento, mas no fim acabou uma pessoa definindo. Não é nem o 7 do Conselho de Sentença. Por quê? Porque nós temos 3 e 3 e 1, que é aquele voto de Minerva, decide. Nós, havendo o 8º jurado, e aí eu sou extremamente a favor de nós termos 8 jurados, nós temos um número par, pelo menos, se for para condenar, nós teremos 2. Então aqui a gente tira o fardo e a responsabilidade diante de uma cabeça. Entende? Por quê? Porque se nós temos aqui um 4-3 nesse caso, se houvesse um 8º jurado, se ele volta para condenar, fica 5-3. 5-3. Então a gente perpassa o que a gente pode chamar de uma dúvida razoável. Ora, tinha 8 pessoas para ele convencer, convencendo 4, a defesa já levaria, ele não conseguiu. Então, assim, 3. Então, no fim, não sou tão bom em matemática, mas com certeza seria algo ali que passaria de 65%, entendeu? Então, se a gente colocar, enfim, 10 dividido por 8, alguma coisa 12, seria algo acima de 60%. Então, já melhoraria toda essa questão. André fala dos júris, todos os júris que nós fizemos juntos, o resultado foi 4-3, seja para absolver, seja para condenar. E nós estamos vendo um problema, e é muito interessante essa conversa nossa, porque a gente abre uma linha de reflexões. Fizemos um júri aqui o ano passado, conseguimos uma desclassificação, um caso que ainda não transitou em julgado, então não vou entrar aqui nas minúcias, mas assim, um trabalho penoso, algo difícil assim, de se conseguir. Conseguimos a desclassificação, múltiplas facadas, e conseguimos a desclassificação. O Tribunal de Justiça o que faz agora? Anula o julgamento. Diz que foi contrário à prova dos autos. Então, é tão difícil. E olha que a gente está conversando uma paixão da defesa. É uma paixão nossa. Se torna uma preocupação, um incômodo, né? E até algo que tem sido penoso. Gente, eu vou preocupado para todo julgamento. Porque... E aí eu falo assim, até a questão econômica. Da própria parte e do próprio judiciário. Vamos parar para analisar um pouco. Quanto custa uma plenária? É uma situação. Mas quanto custa para o réu ter uma defesa combativa? Quanto custa ao advogado? E como você mensura
Agora, como que você faz a mensuração dos honorários? Eu vou ter que colocar em todo o meu contrato, porque assim, hoje virou, vamos falar assim, eu vou usar como exemplo o Rio de Janeiro, e o Renato tem bastante atuação no Rio de Janeiro. Eu tive um caso lá e fui sustentar, inclusive o Renato estava assistiu a sustentação e me assustou. Eu fui procurar jurisprudências das câmaras ali do Rio de Janeiro, todo o recurso do Ministério Público voltando, os júris, voltando. Eu falei assim, quando eu fui sustentar, eu falei, caramba, eu não tenho um precedente para falar, olha, vou agarrar aqui, né? A gente faz o estudo antes de jurisprudência para tentar ali, principalmente daquela câmara que você vai sustentar, para trazer um caso, alguma coisa. Eu não achei um. E olha só. Eu falo que aquele ali eu fiz precedente, né? Porque o meu caso, efetivamente... Manteve o resultado. Você fez jurisprudência. Fiz jurisprudência ali, falei, quase que eu falei, colocar o número do processo na borda. Contrário ao tribunal, contrário ao tribunal, mas assim, que dificuldade. Porque eu falo assim, vou ter que colocar no meu contrato o seguinte, olha, porque a gente tem custo, desgaste, tempo. Pô, é difícil você chegar pro cara e falar assim, olha, você vai me contratar, mas pra ser justo, eu tenho que colocar que você vai me contratar pra um júri, se tiver outro. Entende? Você nunca consegue. E outra, tem toda uma estrutura, não vai só o André fazer Sim. júri. Não dá pra fazer júri uma pessoa, não dá. Isso aí é uma insanidade fazer júri em uma pessoa. Sim. Né? Tem toda a estrutura, tem o deslocamento do André, da sua equipe, daqui pro Rio de Janeiro. Tem. Quando é júri, geralmente o escritório para aquele processo, para aquele não vai dia no do julgamento. Você não vai no dia, não é uma audiência. Toma dias. Você tem os dias de preparação, você tem o deslocamento, você tem a questão de estar lá pelo menos um dia antes ali para não tomar uma surpresa de não ter TV, e eu vou falar isso pro resto da vida, né? Ainda que chegamos um dia antes. Pô, vamos fazer júri em Santo André, que é uma cidade do lado da capital, não tinha TV. Não tinha um aparelho de mídia pra gente passar, por exemplo, os depoimentos da primeira fase. Por sorte, nós fomos diligentes. Então, nós chegamos um dia antes, fomos olhar a estrutura do plenário, verificamos assim, não tinha ar-condicionado no plenário. O plenário é lindo, antigo, só que uma estrutura, assim, precária, sobretudo de tecnologia. Então, nós tivemos que correr atrás, conseguimos uma televisão, conseguimos ali o cabo HDMI e, por fim, deu tudo certo. Mas, assim... Nós estamos falando de São Paulo. Poxa vida. Uma das maiores cidades ali, né? Santo André, do ABC. Santo André, do ABC. E olha... E o tribunal, assim, o maior tribunal, né? Assim, em número de processos, em tudo, e teria que ter o exemplo de estrutura, e assim, você faz júri fora, Renato também. Você pega a estrutura de todos os outros lugares, tá de 10-0. Eu vou ressaltar aqui da região, assim, que Nova Odessa. Poucos. Um exemplo. Nova Odessa é um exemplo. Que tem uma estrutura... Cidade de quantos mil habitantes? Sei lá, 40, 50 mil habitantes ali. Você viu que estrutura? É estrutura boa. Telão, som, conforto para os jurados, conforto para o público, conforto para a defesa. Novo. Aí parece falando em estrutura, sabe um outro ponto que eu queria até saber a opinião de vocês? Eu acho que já está na hora, precisa de uma reforma também, do Ministério Público deixar de sentar do lado do juiz. Isso aí já passou. Isso aí já foi, né? Há muito tempo. E parece que veio uma recomendação, não sei se é do CNJ, que o juiz não pode mais facultar que o magistrado, como foi ali na época de pandemia, tem que obrigatoriamente estar ali. É porque há uma lei, né? Há uma lei, né? Há uma lei que determina efetivamente que o Ministério Público se sente ao lado do magistrado. Mas assim, em audiências, eu nem reclamo, porque a gente sabe que há uma convivência diuturna entre o juiz da vara e o promotor da vara. Isso é algo que não tem como ser combatido. Eles estão todos os dias trabalhando naquele mesmo local, ainda mais quando se tratava de audiências presenciais, todos os dias sentavam lado a lado. Mas no júri é diferente. Por quê? Porque no júri tem toda uma questão cênica que deve ser levada em consideração. E é tão simples, pega o modelo americano. Olha, defesa, acusação, de frente ao juiz, ao lado dos jurados. Você tem aqui uma paridade de armas e os dois à frente do juiz. O que acontece em muitos plenários do Brasil, via de regra? Defesa tá lá escanteada, defesa tá aqui, juiz ao lado do promotor, e do outro lado estão os jurados. Os jurados, Então, assim, há um afastamento, porque... não faz diferença. Faz diferença. Na cabeça do jurado faz diferença. Faz muita diferença. Enquanto a defesa tá aqui sustentando, por exemplo, na fase dos debates, o promotor tá cochichando com o juiz ali.
E aí o jurado tá vendo. E o jurado tá lá do outro lado, tá, opa, olhando, que ele não tá observando a defesa. Essa prerrogativa não é dada ao advogado. Não é. Então, assim, muitos falam, por que não coloca? Se o Ministério Público ficar ao lado direito, por que não coloca a defesa ao lado esquerdo? Não! Afasta. O juiz, o Estado, o julgador deve ser equidistante, deve se distanciar das partes, porque senão há uma confusão, muitas vezes. Imagina, o jurado tá aqui, você faz uma questão de ordem, enquanto você tá fazendo a sua questão de ordem, o promotor tá aqui com o juiz. Peraí, não existe isso. Talvez o pensamento do jurado seja o quarto voto, seja um voto que precisa ali a defesa para ser favorável ao réu. Tem uma coisa, se a gente parar para pensar, assim, só na sua fala na questão até de disposição física dos plenários, não é uma coisa difícil de fazer. Não é. Não é uma coisa que é impossível de ser feita. Porque você vai pegar, na verdade, ali a mesa que já existe, vamos dizer, da defesa, coloca pro meio aqui. Coloca uma outra mesa do lado. Acabou. Tá resolvido o problema. Não é nada absurdo. Porque a gente fala, tudo bem, né? Você pegar lá um tribunal, um júri muito antigo, que você falaria do Palácio do Tribunal de Justiça, mas não é mais usado. Então não tem mais essa questão assim de você falar, nossa, é super difícil porque, você tem que fazer. Não, é vontade. Eu assustei. É só arrumar. No mês passado, eu tive a oportunidade de conhecer, que eu não conhecia, o júri de Curitiba, o plenário de Curitiba. Sim. Fica os 7 jurados ali, eu achei todo... É maravilhoso, já fiz togados realmente, que eles usam fica a toga para eles usarem ali, computador para consultar o processo. Do lado aqui do jurado, praticamente. O promotor, o juiz, a defesa fica 15 metros para lá do lado da carceragem, numa distância que, se não for o microfone, o jurado... Não é assim, Renato? Exatamente. O jurado não escuta a defesa. Eu falei, mas gente, isso daqui... Que paridade de armas que tem? Tem nada. Porque a defesa tá marginalizada. Parece que a defesa tá sendo julgada junto com o seu cliente lá. Mas não é isso. E a gente tem que continuar essa luta como defensores, como tribunos do júri, para fazer com que o legislador altere, né, apresente projetos, criar comissões. Isso tem que acabar. Já deu. A defesa sempre do lado da... Não tem problema estar do lado da carceragem ali. Que se a gente pensar na questão do interesse do legislativo pela matéria... Mas falta, André, uma posição e uma atuação firme da OAB. Falta, eu concordo. Ponto. Porque é o seguinte, nós sabemos que o tribuno do júri, ele é a ínfima minoria dos advogados. Sim. E muitas vezes há um olhar meio de lado para o advogado tribuno do júri. E assim... Não é uma crítica à instituição em si. Porque é muito importante, eu sou um defensor e sobretudo, pelo que a OAB fez durante a ditadura militar. E tem feito alguns casos. A OAB tem sido diligente em muitos casos em prol dos advogados. Vide a nota que lançaram há pouco a respeito do lacre dos advogados no STF, recomendando os advogados uma posição firme. A questão da sustentação oral gravada também, que a OAB está em cima. Mas a minha crítica é nesse ponto específico. Falta uma comissão ativa de tribunos do júri e que tenham menos traquejo político e mais voz, mais, eu não vou dizer que imposição, mas posição e conhecimento definida. Técnico para isso. Entendeu? Pra bater, olha, isso aqui tá errado. A questão do interesse legislativo, esquece. Isso aqui está errado. Isso aqui tem que ser modificado. Porque é uma questão boba. Não é uma questão boba. Nós estamos falando de uma pessoa... E assim, eu já tive júris onde os jurados não sabiam o básico do básico do básico. Então a pessoa chegou... Vamos tratar que o jurado não é um jurado profissional. Então é o primeiro júri dele. Ele nunca entrou dentro de um fórum, dentro de um tribunal. Ele se senta e ele vê. Chega a promotora, coloca a bolsinha dela aqui. A cadeira dela é a mesma do juiz. A cadeira do advogado não. Nós fomos fazer um júri agora mês passado. Perfeito. Olha... Garrafa d'água mineral para a promotora, garrafa d'água mineral para o juiz, garrafa de água mineral para os jurados, para a defesa, uma jarra amarela. E às vezes com gás também, água com gás para o promotor ali. Assim, ou copo descartável para o advogado. Isso aí. Já vi. Vocês já devem ter visto também. E é importante dizer que assim, ninguém tá aqui criticando a jarra. Não. Mas não é problema. Não é problema. Se der a jarra pro juiz, padroniza. Pro promotor... E pro advogado tá tudo certo. Se der um copinho de água pro juiz, pro promotor, pro advogado, tá tudo certo.
Mas se deu a garrafinha pra um... Você fala assim, mas porra... E são micro questões que vão levando a influência, só para concluir. Então chega ali aquele jurado, ele olha lá, promotora do lado do juiz, a defesa lá com seu copinho descartável. Então já há ali opa, nós temos aqui a promotora e o juiz. E quem que é aquele ali? E aí, assim, muitas coisas já foram sendo suprimidas. Nós tínhamos, acredito que em pouquíssimos plenários hoje, existe o famigerado Banco dos Réus. Mas até 2 décadas atrás era comum que houvesse o Banco dos Réus, o banco onde senta-se o acusado ali em frente à sua defesa. Eu faço em todos os meus 422 o requerimento para que seja suprimido, se houver ali naquele plenário, para que o meu cliente sente ao meu lado, para que o meu cliente sente na bancada defensiva ao meu lado, para que não haja essa diferenciação, porque isso é muito importante. Você imagina, fica ali uma pessoa escanteada, já distante, com 355 policiais em volta. Então, assim, Ele entra, vamos fazer assim, né? Vamos seguir o que tá determinado, ele entra sem algema, mas você coloca 55 policiais ao lado dele, não adianta nada. Tá mais do que... trocar ele, vamos não sei o quê, mas ele é perigoso. E assim, eu não quero ficar ao lado do juiz. Eu não tô aqui pedindo, eu não tenho o mínimo interesse. Até me sinto desconfortável. Eu quero que o Ministério Público saia dali. Sim. Entende? Pô, não é paridade de armas, não é... enfim, se não influencia, doutor, mas isso não influencia. Pois bem, se não influencia, venha pra cá. Vamos ficar aqui, ó, os dois à frente do juiz. Qualquer detalhe pode macular o entendimento do jurado. Sim. E muito importante isso que o Renato disse em relação à necessidade e importância da atuação efetiva da nossa classe, da OAB. Sim. 2 exemplos. A questão das algemas e a questão da roupa comum, né? De não usar uniforme. A OAB foi ativista nessas questões. A OAB sustentou no STF, mandou os conselheiros, representantes no STJ também. Tanto é que se os advogados, se a nossa classe tivesse baixado a cabeça, a maioria dos réus chegariam algemados e com o uniforme do presídio nos júris até hoje. Claro. Mas teve uma participação ativa, um ativismo da nossa classe, das outras entidades também da advocacia criminal, que atuaram ali em favor da modificação desse entendimento. E é o que tem que acontecer na questão da posição do Ministério Público e essas outras questões que a gente falou. Porque a gente apresenta o trabalho ali, a nossa tese, o Ministério Público, a acusação, para 7 pessoas, geralmente leigas, né? Um ou outro ali, às vezes é operador, advogado, operador do direito. Mas para essas pessoas leigas, é exatamente o que o Renato falou. Nossa, às vezes a promotora e o juiz entraram no plenário juntos. Estão ali de tititi enquanto a defesa fala. Tá ali. Eu lembro eu já vi caso de promotor mostrar no celular mensagem para juiz durante o julgamento. Porque às vezes o jurado, né, aquela senhora que a primeira vez está ali, nossa, realmente, a promotora tá certa, né? O juiz é a superioridade. O juiz é santificado, né? Vou condenar esse cara, criminoso realmente, esse advogado aí não tá com nada. Eu lembro de uma sustentação oral histórica do Cacai, salvo engano, no Mensalão, onde ele inicia ali, e na época o procurador-geral era o doutor Gugel, e o doutor tinha dado uma entrevista um dia antes falando que a defesa estava cheia de ladainhas. E aí é justamente, o Cacai ataca justamente esses pontos, não é ladainha da defesa. A defesa que, enquanto fica esperando, Vossa Excelência, o procurador entra junto com os ministros, pela mesma porta. Quando há um intervalo, e nós não temos aqui sequer uma bolacha para comer, Vossa Excelência entra junto com os ministros e toma um lanche junto com eles. Então, assim, não estou querendo lanchar junto com o ministro, não é sobre isso que eu estou dizendo. O que eu estou dizendo é que não há uma paridade de armas. Enquanto o advogado está aqui, o Ministério Público está ali. Isso não pode haver no processo penal. Isso desvirtua o símbolo da justiça, que é uma balança. Que balança é essa que está pendendo para cá e para lá? Então, assim, não é uma ladainha, não é uma questão simplória, mas é uma questão fácil de se resolver. Não há necessidade por exemplo, o 8º jurado. Isso sim, haveria ali uma necessidade de reforma legislativa, uma luta, enfim, a respeito disso, argumentativa. Agora não, essa questão cênica do plenário é muito simples de se resolver. Falta
atuação, falta vontade, muitas vezes, de brigar a respeito disso. E nós temos aí uma questão que demorou anos para ser resolvida e que agora, via transversa, ela também assim, né? Porque nós temos o seguinte, o advogado não basta ele ganhar. Ele tem que ganhar, confirmar e extirpar toda e qualquer possibilidade de reversão por via transversa. A multa de abandono de plenário. Sim, 265. Quantos anos o 265 ficamos todo mundo lá batendo e tomando e mandado de segurança da OAB daqui reformou. Reformou. Legal. E aí que eu falo, mas não basta, é o que eu falo, não basta vencer aqui. Nós temos que vencer e combater depois a via transversa. Por quê? Na pele sentimos agora, recente. Abandono justificado, o que vira? Ofício à procuradoria. Não, vamos inventar uma multa do CPC para aplicar. Por analogia. Por analogia. Quer dizer, então assim... É um morde e assopra também, se for ver. E aí assim eu falo, enquanto a advocacia a gente consegue dar um passo evoluindo, o magistrado, o Ministério Público, o magistrado poderia olhar e falar, não. Assim, tecendo crítica, mas essa decisão, ele vem e fala assim, claramente, não cabe a litigância de má-fé do CPC, não cabe a aplicação da multa porque ela caiu, mas eu vou oficiar para que vocês sejam processados pela Procuradoria-Geral do Estado. Quer dizer, tá difícil. Você fala, você ganha uma e os caras inventam 10 para vir atrás por uma via transversa. Quer dizer, e aí vem a questão da gente também lutar. Porque, por exemplo, essa situação a gente está oficiando também do outro lado para combater. Mas precisa desse apoio. Eu vejo uma movimentação, principalmente assim, eu acho que a representatividade, até que o Renato fala, é lógico. Nós estamos falando aqui de 3 advogados tribunos, mas precisamos efetivamente de se unir como tribunos no sentido de combater isso, tendo voz, combatendo, porque é aquela coisa, né? O criminalista já fica de escanteio dentro de um cenário aí de OAB, pelo menos ficou muitos anos. Eu acho que, por exemplo, pelo menos São Paulo, né? E o Jean acompanha muito, tá também dentro da ordem, falo porque... né, eu tô em prerrogativas aí há anos, o Jean também tá dentro de comissões da OAB. Eu acho que assim, veio evoluindo, pelo menos digo pela OAB São Paulo, né, que eu tenho mais o contato. OAB Federal a gente tem uma questão aí que envolve, né, uma situação falta ali o voto direto, falta essa situação, mas... Sou contra. Do quê? Do voto direto, com certeza. Você é contra? Extremamente contra. Aí, vai dar São Paulo sempre, Renato? Sempre. Obviamente. eu já fiz nós temos mais de 400 mil advogados, ou cerca de 400 mil advogados vai ser sempre São Paulo. Você imagina um candidato do Mato Grosso com tem 35 mil advogados, quando ele vai ganhar? Quando que alguém aqui vai... Você tem essa questão mas não sei, eu não consigo... Eu sou extremamente contra. Então assim, eu acredito que nós temos... Eu entendo o argumento. Eu acredito que nós deveríamos votar nos conselheiros. Cada estado. Em chapas, né? Dependendo. Exato. Também. Então assim... votação direta para os conselheiros federais. Porque aí, quando se forma... Como que é feito hoje? Conselho... Sim. Eu tenho uma chapa, eu ganho e eu escolho. E eu tenho nessa chapa já os 6 conselheiros. 3 titulares e os 3 suplentes. Então há ali uma coesão de pensamento na minha chapa. Se eu tenho uma eleição direta para os conselheiros, para o Conselho Federal, então eu vou ter ali, por exemplo, 3 conselheiros que pensam de uma forma, 3 conselheiros que pensam de outra, e eles... eleitos vão conseguir, de uma forma democrática, né, e com diversidade de pensamento, porque isso é uma das premissas da democracia, trabalhar ali no Conselho Federal e entre eles, efetivamente, votar uma... Não tinha pensado nessa questão eu acredito coisa, mas assim, eu falo, tem que ter uma modificação nessa situação, assim, dentro de ficar só a cargo de ali, de uma situação. Vou refletir sobre esse lado, mas ainda acho que a democracia vence nesse ponto. Mas, enfim... Mas, em razão dessa questão, eu falo assim, evolução São Paulo. Acompanhando as questões de evolução da OAB, eu acho que teve um olhar muito direto para a advocacia criminal a partir da eleição da Patrícia Vanzolini. Então, São Paulo... porque eu sei que outros... É claro, o cara não tá ali no dia a dia. Ele não entra numa penitenciária, ele não entra numa delegacia, o advogado lá, o civilista, o advogado tributário, enfim, ele não tem esse traquejo ali no dia a dia. Ele não sabe. Agora, a partir do momento que a Patrícia veio, e aí eu falo tanto por questões de salas,
por questão de representatividade, por ser uma advogada criminalista ali. Tudo bem, a gente teve o Durso lá atrás, que também era criminalista, mas eu falo que veio muito forte essa situação de modificação, de olhar... De valorização. Eu acho que enquanto a gestão do Durso lá atrás valorizou muito prerrogativas, né, e teve as modificações, nós vemos de um histórico aí de evolução dentro das prerrogativas, a da Vasolini deu uma amplitude a isso. Desagravos também, sim, né, André, na gestão da Patrícia. Então eu acho assim que deu essa questão. E o advogado começou, acho que até um pouquinho mais essa abertura até para falar o criminalista, ter a voz dentro da OAB ali nesse sentido. Então, pelo menos assim, olhando a representação, principalmente na situação de quem é do interior, que eu falo assim, né, querendo ou não, você pega Mato Grosso, você tem as grandes cidades, mas querendo ou não, você tem ali Cuiabá como referência, né, como ser na capital, e aí você vai ter poucas cidades que, vamos dizer assim, o presidente efetivamente precisa se deslocar. A questão assim porque a cidade vai ser a maior que vai puxar todo mundo. Aqui não, é tudo junto. Pô, falo por experiência própria. Eu tive desagravo aqui em Americana e assim, veio o vice-presidente, então na época o Sica como orador. Tivemos inúmeros eventos aqui em Americana na gestão da Patrícia que ela esteve presente. Então o presidente estar ali e demonstrar que ele está apoiando a advocacia dá esse encorajamento. E aí a representatividade dentro do júri, eu acho que é um caminho que tem que ser traçado aí para que a gente tenha força realmente para combater não só as ilegalidades da questão, mas questões que, por exemplo, podem parecer simples para quem está de fora. E se a gente não demonstrar com força, né, a classe em si não vai aderir. Porque pro tributarista tanto faz se o promotor estiver ali ou aqui. Pro advogado empresarial, a mesma coisa. Civilista. Quem tá ali no embate que sabe a diferença, é que nem eu brinco da sala do CDP aqui. Você fala assim, pô, mas o que tem a ver uma sala com ar-condicionado desse tamanho? O que muda na vida? Muda na vida não é porque não é você que fica esperando 3 horas lá sentado quando tem revista, alguma coisa, você tá com o cliente marcado, e você fica 3 horas sentado lá, sem ar-condicionado, sem nada, pingando, né? Não tem um mínimo de... não tinha, água, né, de dignidade. Não tinha um mínimo de dignidade para o advogado. Aí você fala assim, quando que o promotor vai no CDP ou numa penitenciária? Quando tem a questão lá de correição... Que ele agenda, né? Agendado. Duvido que ele fique esperando mais do que 3 minutos. Então, para ele não tem diferença nenhuma aquela situação. Juiz, a mesma coisa. O advogado não, tudo bem, nós temos um volume maior ali de atendimentos e tal, mas isso beneficiou inclusive o Poder Judiciário, porque hoje, por exemplo, essa sala da OAB ela é usada por oficial de justiça. O oficial de justiça não fica esperando, ele vai ali na salinha da OAB e usa, a gente sabe disso. O parlatório melhorou, não melhorou só para o advogado, melhorou para o oficial de justiça. Então, enxergar isso e ver essa mudança, eu acho que a gente caminha não na velocidade que queríamos, mas que começou a ter um engajamento aí da advocacia. Mas falta, realmente, acho que aqueles que têm... falta imposição, falta voz. Uma voz, assim. Doutor Jean, a advocacia criminal realmente é algo fantástico. Nós estamos aqui há mais de 1 hora criticando aquilo que nós amamos. Exatamente. É um amor e ódio. É um amor, assim, é algo que realmente, se não tiver uma paixão, se não tiver ali algo sobrenatural, algo além da razão, a pessoa não sobrevive. Porque assim, nós estamos... desiste, né? Cai fora. Nós estamos tratando aqui de tantas agruras, tantos problemas. Você trouxe um caso inicialmente para nós aqui que ao final, infelizmente, não foi aquilo que pretendia, apesar do trabalho brilhante que fez, apesar do resultado de um primeiro júri magnífico. E mesmo assim nós nos reunimos, nós nos sentamos, nós conversamos sobre isso, nós refletimos sobre isso, nós vamos dormir e acordamos pensando sobre a advocacia criminal, sobre o que pode ser melhorado, o que não pode ser melhorado. Você tem outro caso de júri também, que nós conversávamos antes, que me chamou muita atenção. Eu queria que você falasse um pouco para nós também a respeito, até para a gente seguir aqui essa questão da linha de defesa, a gente aprendeu um pouco contigo o raciocínio aplicado no caso concreto. Então, acho que o doutor André conhece até melhor que eu esses casos. Tem alguns casos aí que é o que eu falo. Eu me lembro porque são casos emblemáticos aqui, americano. Eu lembro
de uma situação de um fisiculturista. Que aí também vou puxar um pouquinho aí. Também. Vou puxar fio da meada, também não é fácil. Tá? E o engraçado é que a gente começa a dar nome aos casos, mas não é de forma nem pejorativa, mas é o que remete, né? Acaba o caso da ribanceira, o caso do rótulo, né? Um jargão, mas é porque fica o caso assim, até na mídia, fica reverberando essa situação. Cria um título, né? Pra se relembrar título, não tem como, não. Mas o caso do fisiculturista, todos marcam, né? Mas a gente tem aqueles que acabam marcando mais. Foi lá... Eu posso até falar que eu acho que um dos primeiros que eu atuei ali no júri, dependendo lá em 2016, 2017, mais ou menos, era o caso aqui de Nova Odessa, né, cidade vizinha, e o meu cliente era um fisiculturista. Esse caso eu acompanhei desde a delegacia, desde quando ele foi preso em flagrante, ainda ali horas após ele ter tirado a vida da sua ex-namorada. E esse caso me mostrou muito, eu aprendi muito com ele, que é a importância da atuação do advogado criminalista em solo policial. Um interrogatório pode dar margem para o Ministério Público imputar todas as qualificadoras na denúncia. E no caso do fisiculturista, eu cheguei até primeiro que ele na delegacia, porque algumas diligências eram feitas ali, cheguei lá, quando ele chegou eu já estava esperando. O que aconteceu? Ele falou, olha, o que aconteceu é que eu fiz, e ele confessou o crime. E eu falei, então tá, depois a gente conversa mais, porque ainda tinha muita polícia, delegado, a imprensa tirando foto. Eu falei, depois a gente conversa que a gente vai ter nosso momento. Né? E depois começaram a chegar os familiares da vítima lá na delegacia. A vítima, infelizmente, foi fatal, né? Foi consumado esse homicídio. E depois eu tive meu momento reservado com meu cliente e busquei ali entender, né, o que aconteceu. Ele falou, olha, realmente nós tivemos uma discussão depois do uso de cocaína ali do casal e eu perdi a cabeça por alguns motivos ali, algumas razões, e ele era forte na época, ele era fisiculturista, e tinha toda essa questão, né? Como eles consumiam cocaína juntos, tinha uma dependência financeira da vítima com ele, e porque ele tinha os patrocinadores, os apoios, ele participava de competição estadual, já representou o estado de São Paulo em várias competições de fisiculturismo, e era sempre aquela chantagem, olha, fulano, se você não me bancar com isso, não emprestar o cartão com aquilo, eu vou colocar a boca no mundo que você usa cocaína e você vai perder seus patrocinadores, né? Porque qualquer mácula aí na sua imagem, você vai perder o patrocinador. E um dia ele perdeu a cabeça. Perdeu a cabeça, deu um mata-leão, e aí depois ele acabou usando com outros mecanismos ali. Enfim. E na delegacia eu falei, olha, no meu ponto de vista, em que pese você desde já confessou para mim, não é interessante você dar seu depoimento agora, você está preso em flagrante, muito provavelmente vai permanecer. Eu acho que na época ainda a audiência de custódia estava engatinhando, exatamente. Falei, daqui para frente é outra situação. Tá bom. Ficou em silêncio, deixei ele em silêncio, justamente pensando, né? E aí o advogado tem que ser rápido, ligeiro ali, né? Poxa vida, se ele der esse depoimento, pode cair um motivo fútil, pode imputar o recurso que dificultou a defesa da vítima, pode outro... Então, o silêncio, fica em silêncio ali, às vezes para ouvir as outras testemunhas, terminar as diligências, né? O silêncio nunca erra, né? O silêncio é um amigo que não trai. Não trai, exato. As investigações foram encerradas, depois periciaram o celular dos dois, dele e da vítima, não encontraram nada de relevante, nem que pudesse prejudicar, nem pudesse ajudar. Veio a denúncia. Com uma qualificadora. Veio o homicídio com a qualificadora de feminicídio e veio o furto, porque ele tinha levado o controle do portão, de abrir o portão lá da casa da vítima. Então veio o homicídio pelo feminicídio e o furto. Eu falei, poxa vida, será que tá tudo certo aí, né? E aí a gente vai ver o laudo e
Falei, mas é a questão da asfixia, do mata-leão? Essa qualificadora deveria estar ali, porque tinha o laudo. Não veio. Vai para a audiência de instrução, mais uma vez confesso. Falei, olha, não é interessante você dar a sua versão. Tudo bem que é garantido, né? Eu acho que já até alguns juízes entendiam pelo silêncio parcial, pelo interrogatório parcial ali. Mas eu falei, fica em silêncio ali... também, porque quem vai te julgar não é esse juiz. Esse juiz vai te pronunciar e você já está mais pronunciado pela situação ali. Você vai a júri popular. E aí sim... Quem vai te julgar vai te julgar. Para esses 7 juízes, é interessante você explicar o que aconteceu. Ficou em silêncio também, foi pronunciado ali nos termos da denúncia, com a qualificadora apenas do feminicídio, foi para o júri popular. No júri popular, ele gozou do seu direito constitucional do silêncio parcial, respondeu só as perguntas da defesa, eu também fiz poucas perguntas ali. O que eu suscitava, né, era o afastamento do feminicídio, para cair para o homicídio simples, tinha a confissão dele, a pena ficou na mínima, 12 anos, com 1 ano do furto, ficou em 13 ali, enfim. Mas esse caso eu uso ele como base, como exemplo, porque 12 anos, nossa, 12 anos né, nas costas do advogado, parece... Mas é muita coisa, Mas aí eu falo, se não tivesse um advogado, a participação de um advogado na delegacia, ele ia abrir a boca para falar tudo o que aconteceu, os caras iam gravar ali, ia cair a qualificadora do feminicídio, a qualificadora do motivo fútil, a qualificadora do recurso que dificultou a defesa da vítima. Essa pena de 12... Ficaria 16 no mínimo. Ficaria no mínimo. Conhecendo aqui os juízes da região, passaria de 20. Passaria de 20. 22, mais ou menos. Então, eu trago ele como exemplo. Parece que essa pena de 12 anos não foi tão benéfica, tão favorável. Mas hoje o cliente entende que foi. Hoje o cliente entende que foi, porque fala, poxa vida, se não fosse o doutor Jean lá na delegacia falado, fulano, fica em silêncio aqui, deixa pra lá, depois conta pros jurados, porque ali no júri não tinha como a juíza imputar mais qualificador, a promotora, desculpa, imputar mais qualificadora. E aqui é interessante, porque a gente abre uma linha de defesa que às vezes o leigo não entende, né? O advogado, ele não tá ali para absolver necessariamente, né? Então tem casos que você analisa, você fala, peraí, vamos lá, não adianta porque a ideia é a seguinte, o cara matou, o cara chega e fala, todas as provas estão contra ele, e a ideia do leigo é, esse advogado vai vir, vai inventar uma historinha e vai tirar ele dali. Só que assim, o advogado, quando ele é técnico, ele vai analisar as provas e verificar. Pô, não, eu tenho alguma chance de discutir alguma situação? Ok. Mas se eu não tenho, e se o réu confessa, se eu tenho toda a questão, eu trago como estratégia o silêncio inicial, visando não a absolvição, talvez, dele lá na frente, mas o decódigo de qualificadoras, ou trazer um privilégio, que são situações que nós temos ali na lei que trazem uma pena menor. E pensando nessa questão de pena menor, por exemplo, se a gente pensar na questão do homicídio privilegiado, quanto benefício nós vamos ter, por exemplo, na execução criminal. Então é um cálculo matemático que quem não domina, por exemplo, a dosimetria de pena, né? Então, por exemplo, eu confesso a autoria. Não significa que eu confessando a autoria, necessariamente eu tenho que confessar a nível de que eu tenho que ser condenado. E dá pra discutir, por exemplo. Dar todos os detalhes de como cometeu ali. Eu não tô fazendo uma delação contra a minha pessoa. Estou confessando que eu sou responsável pela morte da vítima. Eu posso confessar que foi minha autoria. Em legítima defesa. Exatamente. E aí, se condenado, eu tenho que ter... E sabe o que foi interessante nesse caso? A atenuante da confissão. Nesse caso, eu sustentei exatamente o que você falou, o privilégio e o afastamento do feminicídio 4-3 também, para doer o coração. E o meu argumento do feminicídio foi, porque pro cliente, o que te levou a fazer isso? Eu não aguentava mais ameaças dela abrir a boca e falar para todo mundo que eu era usuário de cocaína e perder meus patrocinadores, porque era do que ele sobrevivia.
Falei, se fosse um homem ali? Ele falou, se fosse um homem, teria acontecido a mesma coisa. Eu falei, e se você tivesse um relacionamento ali com outro homem? A mesma coisa. E eu fiquei ali meia hora falando sobre isso, dialogando sobre isso com os jurados. Senhores jurados, o que aconteceu não é o fato de ser uma mulher. Mas ele falou mesmo, se ele tivesse se relacionando com outro homem, teria acontecido. Se um outro homem tivesse ameaçado ele, teria acontecido. Ele não conseguia mais evitar de ser ameaçado. Era uma espécie de extorsão, né? 4-3, uma espécie de extorsão. 4-3 também. E aí é o que a gente volta lá atrás, que a gente estava falando. Não adianta, aí do 7, né? Essas questões aí, eu falo assim, elas trazem uma reflexão sobre a necessidade da mudança, realmente. Nessa questão dos jurados, nessa questão do pensamento. E trazer ao podcast, né, Linha de Defesa, tribunos que efetivamente atuam ali, que estão ali mesmo engajados, que tiveram casos. Porque é isso, eu acho que assim, nós não estamos aqui para contar linhas de defesa efetivamente de absolvição. A legítima defesa. Não. Lógico, a gente. Seria o sonho pegar todo o caso redondinho, bonitinho, que o nosso cliente fosse o anjo, né? O injustiçado. Só que tem uma coisa. E aí eu acho que os dois vão concordar comigo. Quando você sabe que o seu cliente é inocente, porque assim, nós temos a sensibilidade, acho que ao passar dos anos, você consegue trazer essa questão de, com base nas provas, com base na experiência, você sabe se efetivamente aquela pessoa é inocente mesmo, e o inocente, né, ele brada ali, não tem como, ele quer falar da inocência dele ali de uma forma que, enfim, é diferente. Mas trabalhar para o inocente é muito mais difícil. E porque, principalmente se a tese é maior, né? Eu falo que assim, a tese mais gostosa que tem de trabalhar é negativa de autoria. Todo tribunal do júri, eu acho que é a tese mais gostosa de trabalhar. Mas é a tese mais arriscada, mais complexa na questão do trato com o cliente, porque você sai dali com 0, ou você sai com, né, como diz assim, não tem nem como decotar qualificadora, dependendo da situação, não tem nem como falar uma tese subsidiária para não dar ruído de comunicação. Então, a defesa do inocente, pelo lado da defesa, pelo lado da defesa técnica, né, ela é muito mais complexa do que a questão de um caso que o seu cliente efetivamente confessa. Só que aí vem também o brilhantismo da defesa de entender a posição e falar, eu vou trabalhar com o que eu tenho para se fazer justiça. E se fazer justiça nem sempre é absolver. Se fazer justiça é fazer com que aquela pessoa tenha uma pena justa. Porque se você deixar pelo Ministério Público e dependendo ali do magistrado, né, a gente sabe que porque a pena justa ela não passa só pela condenação no tribunal do júri. Ela passa pela dosimetria da pena. Então tem juiz que, assim, para quem não sabe, a dosimetria da pena ela tem regras a serem seguidas, né? Então a gente sabe que muitas vezes o juiz ele acaba extrapolando isso e vai a atuação do advogado não só para que ele tenha uma pena justa no julgamento, mas que se aquela pena, se aquela qualificadora, se aquele aumento de pena se deu de forma indevida, para que se recorra, para que consiga, eventualmente, por exemplo, uma atenuante de confissão. E eventualmente só uma ressalva, André, eu não sou o tipo de advogado que tem essa vaidade. E eu poderia muito bem ter escolhido só casos de absolvição, casos de desclassificação e compartilhado aqui no podcast com vocês. Mas não, foi até legal que a gente conversou sobre esses dois casos, porque a gente aprende com esses dois casos, né? E o objetivo do Linha de Defesa é exatamente isso, mostrar que nem sempre vai ser absolvição, nem sempre vai ser a inocência do cliente. Você deixar uma pena, um exemplo, esse que eu falei do fisiculturista, a pena dele poderia ser muito maior, o dobro. Mas não, a importância da atuação do advogado criminalista deixou a pena ali no razoável, no justo. Então eu falo, a gente tem que lidar e manusear essa questão, ainda mais para quem atua no júri, que são penas altas, e nem sempre a gente vai sair como vencedor. E as pessoas que estão assistindo podem pensar, nossa, mas esse advogado é derrotado. Não é uma questão de derrotado, é uma questão de compartilhar casos aqui interessantes de repercussão. Foi alvará, foi absolvição, mas... E tem uma coisa, foi equilibrado. Né? Os casos também que eu pedi pro Jean,
Vamos combinar também, né? Eu não fui nada... Não são casos fáceis, né? E há não são casos simples de se resolver. E são casos midiáticos. E há uma falsa impressão da população em geral, isso eu vivi na pele, né? Porque eu lembro quando falei para minha família que seria advogado criminalista, não, mas você vai... Não é assim que funciona. As pessoas acreditam sempre que você vai trabalhar para absolver, e tão somente isso. Há muito mais espaço e campo no trabalho do advogado criminalista. Um caso como esse, onde há um réu, confesso, ele, apesar da confissão dele vir oficialmente somente lá em plenário, ele já era confesso, e meio que incontroverso a autoria com relação a ele ali nesse caso. Então o papel do advogado nesse caso não é absolver. O papel desse caso é justamente resguardar. Olha a estratégia. Lá na fase de delegacia, lá na fase policial, opa, se abrir a boca aqui agora, não vai acrescentar em nada. Não vai ter nenhum benefício. Por que que eu vou permitir o meu cliente falar? O silêncio é um amigo que não trai. Então, silêncio. Lá na fase do Tribunal do Júri, segunda fase do rito dos crimes dolosos contra a vida, já na sessão plenária, agora sim, você vai responder jurados que vão te julgar e a defesa, tão somente. Por quê? Porque não tem benefício nenhum. E olha, a gente está falando de uma pena que inicia em 12 e vai 12 a 30 anos. Então, não necessariamente essa pena ficaria em 12. Foi um trabalho profícuo, foi um trabalho eficiente que trouxe resultado. Porque um resultado contrário disso, a gente poderia falar que é praticamente impossível. E seria injusto. E muitas vezes, o trabalho do advogado é garantir a justiça. Nós sabemos que há, infelizmente, hoje um excesso acusatório na grande maioria dos casos. Eu já ouvi a boca de promotor. Eu sei que esse caso aqui é homicídio simples, só que o homicídio simples a pena é 6, a pena mínima. Peraí, então vira legislador, candidato a deputado federal vai brigar para aumentar essa pena mínima. Agora você tá reconhecendo que não há aqui a motivação torpe que você está sustentando, mas você diz que os jurados têm que condenar pela motivação torpe porque a pena mínima do homicídio simples é pouca. Que justiça é essa? Que custos legis é esse? Então há uma inversão muito grande e por isso que o advogado, e a importância do advogado, mesmo em casos em que a gente fala tem um batom na cueca, o advogado tem que estar ali para resguardar o direito desse cliente, para resguardar com que aquela pessoa que vai ser condenada tenha uma condenação justa, em patamares legais. E não só no tribunal do júri, também depois, porque nós sabemos que há muitas vezes juízes transvestidos de justiceiros que aplicam penas demasiado altas. Quantas e quantas vezes, nessa mais de uma centena de plenários que eu já fiz, eu vi juízes, a partir de uma desclassificação, não, o laudo falou que não houve risco de vida, mas eu considero que é uma lesão corporal gravíssima, porque a lesão foi SSS. Eu tô aqui dando risada e pensando, tô lembrando de uma situação que também é a seguinte, né? Ter o advogado ao lado significa ter alguém que também vai traduzir aquela pessoa que está sendo acusada o que efetivamente está acontecendo. Eu me recordei de um caso, falando aqui um pouquinho da atuação do advogado. Eu lembro que eu estava na banca defensiva, não era o advogado que estava capitaneando o caso, mas ali estava nos primórdios ali dos plenários. E lembro que a tese era de desclassificação. Desclassificou, mas a pessoa estava tão assim envolvida com aquela... Porque, vamos dizer assim, quando o cliente é muito simples, eu acho que ele não imagina o que é um tribunal do júri. E eu acho que ele chega pro júri meio que assim, não entendendo a dimensão daquilo. E aí ele viu a plateia, viu as coisas, estava acontecendo isso aqui. Pô, conseguiu a desclassificação. E eu lembro que o colega chegou e cantou na orelha dele e falou assim, desclassificou. Ele não entendeu, acho que direito. E o juiz foi ler a sentença e ele só ouviu o quê? Condenação. Condeno ao regime aberto. Esse cara terminou, ele não deu tempo, alguma coisa. Acho que o advogado virou pro lado, ele saiu assim, meio cabisbaixo, chorando. Ele gruda o parente dele, começa a chorar. Eu fui condenado. Assim, mas chorar lágrimas, assim, de desespero, porque ele seria preso. Aí eu lembro que o colega chegou e falou assim: mas o que está acontecendo? Você tá chorando, né? Aí ele: eu vou pra cadeia. Não vai, fica tranquilo. Deu a palavra condenação assusta. Ele foi condenado por lesão corporal leve, quer dizer, assim, não teria nada. Mas a palavra condenação. E aí eu falo, você imagina, esse caso me remete a essa situação que, assim, a pessoa muitas vezes ela tá sendo julgada
E ela não entende esses meandros do processo que, pô, condenação. Condenação, às vezes, e nesses casos, é uma vitória. E Não tem como falar que não, você tira uma tentativa. Poxa vida. Pô, tá louco. E nessa perspectiva, doutor Jean, nós vemos também um papel do advogado, a importância do advogado, como um alento, como, na verdade, ali um ombro para o próprio cliente. Porque muitas vezes essa pessoa, ela é odiada, muitas vezes essa pessoa, até a própria família, se afasta dela. Sobra o advogado. E muitas vezes o papel do advogado ele é muito maior do que simplesmente debater juridicamente de forma escrita ou oral, atuar no processo. O papel do advogado ele é muito maior do que esse. O papel do advogado, por exemplo, é esse contato frequente com a família, essa explicação, essa função na delegacia. Você falando da importância do advogado na delegacia. Quantas e quantas vezes nós temos clientes que falam, não vou gastar isso no inquérito, porque não vai ter resultado efetivo, vai ter a denúncia mesmo. Não faça isso. Não faça isso. Porque às vezes poderia chegar lá, se você não fosse o advogado naquele caso, desde a fase de inquérito policial, desde o momento da prisão, nós sabemos que isso acontece, o delegado, vou tentar reouvir, vou ver se ele quer falar agora. Vai lá, onde ele está preso, fala, não quer falar agora? Pois vai ajudar, vai colaborar. E nós sabemos que isso acontece. Então a importância do papel do advogado nesses casos, a importância do advogado não somente ficar ali peticionando, debatendo juridicamente, mas também sendo esse apoio, esse braço e esse abraço da família e do próprio cliente, esse tradutor do que acontece e não acontece. Porque nós estamos familiarizados, nós sabemos todos os ritos, nós sabemos o que acontece. O cliente não, a família não. Esqueci. Nós temos um ponto que é assim, né? O advogado é o acalento e é o que vai pegar na mão. E a frase que você aprende ali logo no começo, é o único que vai pegar e vai descer no último degrau e pegar na mão do réu, ela vale muito nesse ponto. Então a advocacia de forma humanitária, ela é... o que eu costumo dizer muito. A função do advogado é ser um escudo. A função do advogado é ser um escudo, é proteger o cliente. E aqui a gente entra naquela questão da mídia. Que o doutor falou que tem algumas ressalvas e é importante a gente quer ouvir o doutor sobre isso, porque muitas das vezes o advogado está ali para blindar. Opa, eu estou ao lado do meu cliente. Não estou dizendo que eu comungo daquela ação eventualmente criminosa, mas eu defendo aquela pessoa. E aquela balela de eu defendo direitos, eu não tenho isso aí. Para mim, sim, eu defendo aquele ser humano, porque é aquele ser humano que sofrerá com as consequências de uma pena criminal. Então eu estou ali, sim, defendendo não aquele ato, mas aquele ser humano. Eu estou ali, se for necessário, para sofrer e apanhar junto com ele, é a função do advogado. Por isso que o advogado não pode ser medroso. Por isso que o advogado tem que ter uma interlocução também com a mídia. E aí a partir do momento que a gente aceita, a gente se submete a todas aos julgamentos, a todos os rótulos, a todas as informações ali. Isso que vocês dois falaram, eu concordo assim embaixo, que é a questão do acolhimento. Eu acho que não só do acolhimento do acusado, mas o acolhimento da família que fica aqui, do filho, da filha, da mãe, do irmão. A família paga a pena junto, né? Às vezes a pessoa fica no CDP, na penitenciária, 2 semanas, 1 mês, sem conseguir ter o mínimo de acesso à informação da sua família, se está tudo bem aqui, se a mãe está bem, às vezes sem ter acesso lá aos itens base de higiene, de alimentação. Então, tudo isso está diretamente ligado também, embora a lei não estabeleça, mas a questão moral do advogado é fazer esse acolhimento, ser um suporte, não apenas na questão jurídica, né, mas englobando aí todas as necessidades que a pessoa que confiou em nós necessita. E aí o Renato fez aqui a provocação da questão da mídia. Foi até tema da minha... parte da minha monografia lá na faculdade, depois eu escrevi sobre um pouco isso também na pós, mas a mídia, principalmente na nossa atuação no plenário do júri, e considerando a atuação em cidades menores, cidades do interior, ela atrapalha muito. Por quê? A mídia, ela dá ela vai municiar o jurado com as informações que ela acha que é relevante, informações sensacionalistas, muitas vezes ali.
informações que não constam no processo, ou às vezes está no processo, ela acaba distorcendo o que está no processo, e o jurado, o julgamento é na terça, na segunda-feira o jurado vai assistir o jornal, o jurado vai ler o Instagram, vai ler os portais, vai ler o jornal da cidade, vai falar, poxa vida, amanhã eu vou julgar esse cara que, segundo o jornal, segundo a imprensa, praticou aqui esse crime com requintes de crueldade, nossa. Então, o jurado, a mídia, ela tem um papel muito importante, fundamental de levar informação para a sociedade. Eu respeito e acho que é preciso, mas a mídia precisa os canais de imprensa precisam tomarem cuidado com a forma que repassa essas informações, que pega do processo, às vezes o jornalista não tem conhecimento ali, às vezes não ouve a defesa, às vezes liga pro advogado, o advogado não atende, aí já fala, esse advogado não respondeu, às vezes o advogado quer se manifestar ali, viu? Não é realmente dessa forma que aconteceu, né? Ou quer dar... A provocação, ela é proposital, porque eu imaginei que o doutor tivesse essa posição, e é uma posição comum entre os colegas. Eu tenho um pensamento, doutor, o André conhece isso aí, um pouco contrário a respeito dessa questão. Muita gente fala que a mídia atrapalha. Mas aí, e é justamente o que nós temos feito muito, é função do advogado, e nós precisamos conscientizar cada vez mais os colegas de aprender a trabalhar com essa mídia. Porque a mídia, você querendo ou não, ela estará lá. O fato, ele tem relevância jornalística. Ele vai virar manchete. Então, o advogado não tem como lutar contra isso. O que nós temos é, a partir disso, o que nós podemos fazer? Qual o papel? De que forma eu posso contrapor isso aqui? De que forma eu posso fazer com que aquele jurado que vai jogar na terça-feira tenha também a versão da defesa na segunda-feira? E não somente ali a manchete ou aquilo que está na denúncia. Então, é muito importante, e hoje nós temos uma facilidade com relação a isso, que nós tenhamos um bom relacionamento com a mídia. E eu falo da mídia televisiva, mas hoje em dia, por exemplo, a maioria das pessoas vivem 6, 10, 12 horas por dia com a cara na tela do celular. E elas estão aqui lendo, vendo reportagens, notícias. Quantos blogs, por exemplo, ou portais de notícia, de um Instagram aqui da cidade. Então, nós temos que ter esse bom relacionamento para quando acontecer uma situação como essa, a defesa não atendeu a ligação. Mas é antes, na verdade. Doutor, eu vou fazer uma matéria sobre esse caso. Você quer se manifestar? Doutor, ó, daqui, eu tô me movimentando para isso. Esse cliente é seu, não é? Gostaria de... E o advogado não tem que ter aquela história de soltar uma nota. Não, vou falar somente nos autos. Meu Deus, não é assim, não pode ser assim. Porque enquanto você está falando só nos autos, estão aqui, ó, martelando o seu cliente. Estão aqui massacrando o seu cliente. E não vai adiantar você chegar lá no júri, pegar anos e anos de cobertura midiática, massacrando o seu cliente daquilo ali, falar para os jurados, não, esqueçam tudo que viram. Agora eu vou explicar para vocês. Então, assim, é função do advogado, e eu trago aqui não dizendo certo ou errado, não dizendo... Mas, enfim, uma outra visão, uma outra perspectiva de que isso existe, o problema está aí. O que nós vamos fazer a partir disso? Qual que vai ser o papel do advogado? Entende? O que há aqui... A provocação da mídia a favor da defesa. Exato. E assim, a visão da defesa daquele caso. Por isso que é interessante, eu gosto muito quando eu vejo grandes reportagens, por exemplo, e o advogado é ouvido, e o advogado de forma firme diz... Meu cliente é inocente. Isso ficará provado durante o processo. E ele que nós temos uma posição marcada. Às vezes ninguém acredita nesse caso. Às vezes, doutor, mas está aqui o batom na cueca. Ficará provado que aquela cueca não é dele. Então, assim, é importante, porque ali a gente já vai criando um contraponto. Nós sabemos, e eu também escrevi sobre isso durante a faculdade, li muito Bourdieu que falava que a opinião pública não existe, mas a opinião publicada. Então, assim, a partir desse problema e eu vejo muitos advogados que têm tido essa visão se destacando. Então, até para quem nos acompanha, é interessante esse lado. Existem hoje muitos meios de nos aperfeiçoarmos a respeito disso. Entendermos de questões jornalísticas, de contraponto, de narrativa, de controle de narrativa midiática. Enfim, é algo que também faz parte, aqui nós estamos falando da função do advogado, além
da atuação no processo em si, faz parte da atuação do advogado também esse tipo de posicionamento. Não sei se vocês concordam comigo. Hoje, o que eu faço, a atuação que eu faço, como não consegue mais fugir da mídia, é exatamente o que você falou no começo da sua fala. Eu me aproximei da mídia, me coloquei inteiramente, integralmente à disposição de todos os canais de comunicação que são mais... maior relevância aqui. mais relevância, que cobrem mais efetivamente esses processos, esses fatos, né? Estou sempre à disposição. Perfeito. Dos jornalistas, porque é exatamente o que você falou. A gente vai ficar relutando, e a vítima atacando, apedrejando, julgando, rotulando, e aí lá no júri, lá no plenário, fica mais difícil pra gente desconstruir todos esses rótulos que foram colocados, né? Então, embora eu tenha essa crítica de que eu acho que a mídia atrapalha muito o processo penal, pode ajudar, mas atrapalha muito o processo penal, eu adotei essa postura de um tempo pra cá, de me aproximar dos jornalistas e dos meios de comunicação. A mídia com a própria mídia, né? É isso. Quer falar comigo? Eu falo. Se eu acho que é relevante, eu falo alguma coisa ali. Então, sou sempre à disposição, justamente para... E também para você não virar inimigo. Porque jornalista é assim, né? Se eles não gostarem de você, e aí eles vão acabar toda semana cobrindo aquele fato, aquele processo. E mas tem uma questão que, assim, né? É que a gente já falou, acho que a gente tem aqui quando a gente tá jogando em casa, né, principalmente, a gente tem vamos dizer assim, você sabe que se você der nota pra um, vem os filmes do outro, que vem os filmes do outro, todo mundo vai querer cobrir, assim, da nota. Falar, efetivamente, sobre aquele caso, enfim. Mas a defesa abriu ali. E só que aí você pega, por exemplo, e é engraçado essa questão da gente utilizar não o grande veículo de comunicação. Eu lembro de um caso aqui que eu cheguei a conversar com a grande mídia e ninguém tava nem aí pra versão da defesa, né? Foi falar aqui com o jornal local, choveu, todo mundo vindo no escritório. Então, às vezes, usar a pequena para provocar a grande é interessante. Esse trabalho de mídia aí, eu falo que é uma coisa que... Eu sei o posicionamento, que eu sei da linha que você vem, então, assim, eu sei de onde que nasce, mas é uma questão que é uma arte, realmente, também do advogado criminalista. E hoje a gente fala assim, pô, quantas coisas... A gente tava vindo conversando até sobre o Valdir Temposo Pérez, como seria o júri lá atrás. Tinha toda uma questão, assim, emblemática e da oratória ali e tal. Hoje, cada vez mais os debates são uma parte do júri. Assim, mas não é o fundamental. Não, a preparação, a inquirição, toda a preparação do júri, tudo aquilo que envolve. E aí, quando que você chegasse, imagina aquela época, falasse assim, não, vai ter um bichinho que todo mundo vai ver e vai conhecer seu caso. Porque assim, você pega um caso do Oxstreet, você pega um caso que a grande mídia cobria, tudo bem, mas se não, ficava ali restrito, né? Não tinha, ninguém conhecia, né? Ninguém conhecia aquele caso. E hoje não, hoje a gente tem um celular que aconteceu alguma coisa, sei lá, em Macapá, foi recente até, né? Acho que se não me engano lá, enfim, que deu notícia e o Brasil inteiro tá sabendo em 10 minutos, 10 né? minutos. Bom, falamos bastante, estamos aqui, olha, rendeu esse podcast aqui hoje, hein? Com certeza. Hoje esse episódio aqui eu sabia que... E dava pra ficar aí também, dá né? pra ficar mais um tanto desse. Eu falo que o legal do podcast Linha de Defesa, eu falo assim, que não muda muito pra quem é advogado criminalista, porque a gente senta todo mundo e fica batendo um papo. Quantas vezes a gente se sentou, né? Eu falo com o Renato, com o Jean, eu falo assim, a gente tem essa tranquilidade de bater esse papo, porque a gente faz isso naturalmente, não mais nos corredores dos fóruns, porque é mais difícil se encontrar, mas em eventos, em alguma coisa, a gente se encontra e sempre tem, pô, preciso te contar um caso que aconteceu ali, ou preciso te contar, ou aconteceu um liga, outro liga. Então, assim, Jean, prazer hoje trazer você aqui no Linha de Defesa, né? Vamos assim, encaminhando aí ao final, porém, não poderia deixar, né? Como já virou tradição aí, entregar o nosso kit para você. Um presente, uma lembrança. É um presente aí do Linha de Defesa pela sua participação. Vida, André, Renato, aí eu só tenho que... Espero que agradecer é um privilégio mesmo. Eu falei, poxa vida, olha só que coisa mais linda aqui, ó. Tem a Linha canequinha. de defesa. Vai ganhar uma camiseta agora, né? Agora nós temos uniformizado também. Agora todo mundo que vem bacana. ganha a farda, né? Exato. Aqui, ó. Tá aqui, ó. É uma pequena recordação. Sai fardado aqui, olha que legal. Pequena recordação de agradecimento lindo, pelo aceite do Poxa convite. vida, gente. E tem aqui também um caderneta. Tá vendo?
coisa que advogado gosta, né? Sim. E o que me resta aqui é agradecer vocês e estimar muito sucesso. Eu já tenho certeza do sucesso desse projeto, que é o Linha de Defesa, e faço votos de que vocês voem, expandam esse projeto para todo o Brasil. A gente precisa realmente de profissionais, de cabeças pensantes como André e Renato, e em especial também para fazer essa provocação e levar para a advocacia, para os estudantes, essa necessidade de união, de conversa, de diálogo, para que isso não fique apenas aqui no Linha de Defesa, mas para que isso que a gente discutiu aqui seja usado para que o nosso legislador use essa nossa conversa e reflita as necessidades de modificar, de fazer alterações na lei, no nosso Instituto do Tribunal do Júri, que a gente precisa. Então, assim, fantástico, parabéns, genial, adorei estar aqui hoje com vocês e muito, muito obrigado mesmo. E tenho certeza aí que nos encontraremos aí pelas trincheiras da advocacia criminal. Com certeza. Sensacional a conversa nossa aqui. Eu reitero os agradecimentos feitos pelo André. Quanta coisa que nós abordamos era para tratar, às vezes, de um caso ou de outro. Nós tratamos de reforma no Tribunal do Júri, nós tratamos de funções do advogado, muitas coisas. E assim, a gente já deixa em aberto. Sempre que quiser, nós estamos à porta da casa da Linha de Defesa também. É a porta da sua casa. Sempre que quiser vir, já está convidado. Eu sei que nós conversávamos antes de outros casos para nós debatermos. É muito bom conversar com quem realmente entende, com quem realmente é da área e vive esse sofrimento que nós vivemos. Então, assim, uma conversa sensacional. Eu agradeço muito, Dr. Jean. Agradeço você que nos acompanhou. Deixe aí o seu comentário, diga para nós o que você achou dessa conversa, se você concorda das posições, se você discorda das posições, porque a discordância é saudável e nós gostamos da discordância porque nós gostamos do embate. Então, deixe o seu like, compartilhe também, acompanhe, se inscreva no canal para acompanhar os próximos episódios. Muito obrigado mais uma vez pela sua audiência, nós ficamos por aqui, até a próxima.